Senhor Jesus. Amém. Sabemos que existe um propósito maior. Existe um plano eterno de Deus. Amém. E obrigado pela oportunidade de nos deixar participar desse plano. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado por participarmos dessa mesa Amém. santa, que traz à memória o Amém. seu sacrifício. Amém. O seu sacrifício para nos incluir nesse plano. Amém. Amém. Irmãos, todo dia ao acordarmos já é um motivo de grande alegria. Só que às vezes quando a gente acorda a gente faz é reclamar. A gente reclama pelas coisas que passamos, né? A gente reclama por um problema que estamos vivendo, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja um problema pessoal, seja um problema entre a sua vizinhança. A gente sempre tem problemas, né? Só de estarmos nesse mundo, nós já estamos cheios de problemas. Pode ter certeza que todo dia nós vamos acordar com problemas. Mas o simples fato de acordar já é um motivo de muita alegria, né? Já é um motivo que você sabe que você está tendo mais uma oportunidade de se aperfeiçoar, de consertar e corrigir coisas que ainda erramos. Nós erramos constantemente. O tema dessa semana fala o seguinte: a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, Deus tem um plano. Deus tem um plano maior na vida de todos nós. Amém. Né? Nós estamos nesse mundo não é à toa, não é por acaso. Sim. E nenhum de nós somos santos, perfeitos. Porque se chegássemos ao estágio da perfeição, nem aqui estaríamos mais. Se ainda estamos aqui é porque ainda tem coisas a ser corrigidas. Que o Senhor ainda pode trabalhar em nosso interior, né? E falando desse plano do mundo, eu separei aqui uma imagem bem simples, bem simbólica mesmo, que traz, calma aí que o Alan vai colocar a imagem, né? Que traz assim uma reflexão do que o mundo proporciona para nós e aonde devemos estar para nos proteger disso, né? O mundo ele é muito cruel com todos nós. É uma imagem que traz assim uma história da nossa época de infância, né? Todos já escutaram a história dos 3 porquinhos, né? Tinha um porquinho muito sábio, né? Em que se achava mais perto dos outros e construiu sua casinha de forma bem rápida. E essa casinha era de quê? Palha, né? Só que essa casa ela era firme, ela era resistente. Na Bíblia também fala uma história sobre a edificação de uma casa. Se você edificar a sua casa sobre a areia ou sobre a rocha, né? Aí tem um porquinho intermediário que está ali no meio. Ele não é nem o que economizou tempo demais e nem o que batalhou demais, que ele construiu sua casa de... Alguém sabe? Madeira, né? E aí teve um que trabalhava incansavelmente, de noite, de dia, que construiu sua casa de quê? De tijolo. Todos os outros voltavam porque já estavam com tempo livre, porque já construíram sua casa, né? E eles voltavam e ficavam rindo desse outro porquinho que estava lá trabalhando, construindo sua casa de tijolo, porque ele não tinha tempo para descansar, ele não tinha tempo para curtir, para aproveitar, porque ele estava construindo a sua casa. E aí todo mundo ria dele, achava graça, né? Porque já estavam com sua vida resolvida e ele ainda estava lá trabalhando incansavelmente. Só que aí chegou o dia de quem? Do lobo, né? Esse lobo, quem representa na nossa vida? O inimigo, as tempestades que nós passamos. E aí como é que nós vamos ficar diante das adversidades, dessas tempestades? O que eu quero falar aqui, irmãos, é que o Senhor ele preparou um lugar para nós. Ele preparou um lugar de refúgio, que a gente possa estar diante das adversidades. Hoje de manhã, quando eu estava vindo, em uma oração, às vezes a gente fala coisas que a gente não sabe nem de onde vem, né? Mas vem do Senhor. Numa oração eu estava agradecendo muito ao Senhor pela vida da igreja, porque o Senhor, ele preparou um local que a gente pudesse se refugiar.
no meio das dificuldades que o mundo nos proporciona. O Senhor preparou um local que a gente possa, como se fosse uma oficina, né? A gente possa se reajustar. Quando nós estamos viajando, em uma viagem, você comprou um carro, por mais novo que seu carro seja, chega um momento que ele precisa de quê? Manutenção. Existem pessoas que usam o carro 2, 3 anos, na hora da manutenção, o que ela faz? Vende e compra outro, né? Só que muitas vezes na nossa vida a gente não consegue fazer esse tipo, sair desse corpo e comprar um outro corpo. A gente precisa fazer manutenções, né? E aqui fala o seguinte, não sei se vai estar nítido aí para os irmãos, vai apagar essa luz de carro. O que ele está falando aqui? O nosso cenário da nossa imagem está falando que tem uma tempestade, vento soprando ali, né? E essa tempestade representa o quê? Desânimo, tédio, frieza, tristeza, lamentos, solidão, doença, apatia, cansaço e depressão. Eu pergunto a vocês, algum de vocês já passou por alguma dessas situações? Já passou por desânimo? Constantemente a gente passa. Essas são as tempestades, os ventos que sopram contra nós. Mas esses ventos são externos. É a vida que proporciona isso para nós. O desânimo, tédio, no momento que a gente está tão entediado, né? E fica buscando preencher esse tédio com tantas coisas que não nos supram, não nos satisfaz, né? Frieza. O hino hoje falou, aquece, Senhor, o meu interior, né? Então tem momentos que a gente está frio. Tristeza. Quantos de nós passamos por tristeza diariamente? Lamentações. O que nós mais temos é motivo para lamentar, por todas as dificuldades que nós temos na vida, né? Solidão. Quantas vezes você está num local cheio de gente e se sente tão solitário, né? Esses são os ventos que a vida nos proporciona. E hoje, com a tecnologia, é que a gente se sente mais solitário ainda, que a gente está perdendo o calor humano. Alguém mandou uma mensagem, o que você faz? Curtiu, deu like, fez um comentário. Essa é a sua expressão de amor para aquela pessoa. E às vezes a pessoa mora tão próxima, mas a gente não tem mais esse contato, essa confraternização, né? Isso é o mundo que está nos proporcionando. A tecnologia que veio para facilitar, está fazendo com que a gente se sinta cada vez mais assim, mais solitário. Doença. Quantos de nós estamos passando por doenças físicas, psicológicas, doenças mentais? A pessoa não vê, mas você está sofrendo com a doença. São ventos que sopram contra nós. Apatia. A gente não consegue nem... A apatia é o oposto da empatia, né? A gente não consegue nem se colocar no lugar do outro, né? Você não vê a dor do outro, então para você tanto faz, não é contigo, você está apático com as pessoas, né? Cansaço. O mundo suga tanto da gente que a gente se sente sem energia. Às vezes a gente está tão cansado que não quer nem vir reunir. Depressão. A depressão é porque você não superou algo no passado. E você vive sofrendo com aquilo. Então esses ventos sopram contra nós. Mas aonde está sendo nosso refúgio? A casa de palha aqui está representando os desigrejados. Pessoas que não têm nem refúgio, que acham que tem um refúgio, mas o primeiro vento sopra e derruba, né? A pessoa pensa que tem um refúgio, que tem capacidade de suportar tudo isso, mas o primeiro ventinho derruba, né? Aí a pessoa já, no primeiro vento, ela já pensa logo o quê? Preciso congregar, preciso achar um lugar melhor, né? E aí existem pessoas que estão em igrejas abusivas, né? Que fica trocando de igreja, ela não, nem se localizou ainda. Se falando do igrejar, né? Ela está aqui, daqui a pouco ela está ali, daqui a pouco ela está lá, e ela nunca se sente satisfeita em lugar nenhum. Nunca se sente preenchida. Porque ela ainda não é uma construção sólida. Mas quando você encontra um lugar sólido, uma igreja bíblica, irmãos, na palavra da semana passada, o irmão foi bem enfático, né? O Senhor deixou um GPS para você.
Você tem um manual de tudo. O seu GPS está aqui. Não adianta você substituir por homem nenhum a palavra do Senhor. O Senhor deixou, nós somos mais privilegiados que os nossos antepassados. Porque todo o plano do Senhor está aqui. Tudo que o Senhor quer da gente está aqui. Basta a gente ler e praticar, exercitar. Só que muitas vezes a gente negligencia. Tem pessoas que deixam a Bíblia aberta numa página no seu local de trabalho, na sua casa. A Bíblia está toda novinha, aquela página está amarela. Se você perguntar o que está escrito lá, ela nem sabe. Né? Ela acha que o livro aberto ali vai proporcionar tudo. Mas não vai. Nós temos que ler. Isso aqui é o manual. Isso aqui é o nosso GPS. É o nosso caminho que nós devemos percorrer. Só que vira e mexe. A gente acaba, quando a gente percebe, a gente está um pouquinho fora do caminho. Aí a gente aciona o GPS de novo. Ele volta a nos conduzir para o caminho. Nós começamos a corrigir os nossos erros. É só você piscar, descuida um pouquinho, para você ver, se afasta da palavra. Não estou falando para você se afastar não, estou falando a consequência, tá? Não estou instruindo não, porque às vezes a pessoa pensa, não está falando para mim me afastar da palavra, não. Se você se afastar da palavra um pouquinho, quando você perceber, você já está um pouco fora do caminho. Porque as pessoas falam o quê? Desviado. O que é um desviado? Quando você estava no caminho, você foi desviado da trajetória. Você saiu da trajetória, então você tem que recalcular a rota, voltar ao curso, da onde você estiver. Né? E nós temos um local para isso, uma igreja bíblica. A igreja que não sai do que a Bíblia prega é o local mais adequado para você estar. É uma igreja sem vergonha. É uma igreja que não traz ideologias de fora, né? Então nós estamos firmes nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Amém. Né? Então esse é o sentido. Eu trouxe uma história, eu achei essa figurinha, uma história infantil, mas que trouxe uma representação bem simbólica para os dias atuais. Amém. Amém. Pode colocar o tema. E se falando ainda do caminho que nós devemos percorrer, nós vamos falar sobre a santificação, que é a vontade do Senhor. Então, como eu estava falando, se nós estamos percorrendo um caminho, nós temos um local onde nós podemos nos ajustar, como um carro. Quem tem um carro aí, acho que a maioria das famílias possui, né? Mas quem não possui também entende que o carro ou qualquer bem precisa de manutenção. A casa também precisa de manutenção. Chega um momento que o telhado lá está gotejando, né? Tem uma goteira lá na torneira. Você precisa fazer o quê? Manutenção. Senão isso vai se agravando, né? E nós temos esse local para fazer manutenção, que é a igreja. O Senhor preparou um local para nós refletirmos na palavra do Senhor. E a própria palavra não é um irmão expondo o seu erro, não é ninguém expondo a opinião do que você está fazendo, é a própria palavra que nos constrange e faz com que a gente mude de atitude, com que a gente se conserte. É como está apertando o parafuso, está afogado, está ajustando uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu vou ler agora para os irmãos, eu estou na versão NTLH, e vou ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12. Vou fazer uma leitura rápida e depois nós vamos voltar com calma, tentando absorver o que essa passagem está falando para nós. A vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, isso aqui é uma carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses. Era uma igreja nova, uma igreja jovem, que estava em um local que tinha tinha muitos costumes pagãos, né? Hoje nós já estamos vivendo isso, nós já vivemos isso no mundo há muito tempo, né? Tem muitos costumes pagãos. Teve uma festa essa semana no nosso país, que ela é considerada até feriado. Que festa era essa?
Carnaval. O Brasil é conhecido pelo quê? Pelo seu carnaval. Ele é conhecido mundo afora aí, né? Pelo seu carnaval. Só que quando você vai observar o que é uma festa de carnaval, não tem nada para se orgulhar. Para um cristão, ali não tem nada que você se orgulhar daquele momento. Eu vi um vídeo que o pessoal da limpeza, né? Limpeza de rua, estava passando, era tanto despacho uma curva, que eles estavam ali cultuando quem? Era o Senhor? Não. Toda oferenda ali, pedindo coisas. E era assim, era assim, não chegava a 1 quilômetro, né? Mas era mais de 400 metros, um do lado do outro, você não conseguia nem andar, lá no Rio de Janeiro. E a questão da sexualidade, como é que é abordada a sexualidade no período de carnaval? É uma coisa vergonhosa, né? E as pessoas se preparam o ano inteiro para esse momento. 3 dias tenebrosos, né? Vamos lá. A vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrada a Deus. Contudo, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castiga duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Amém. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a você o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos da fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia, que vivem aqui na cidade ocidental. Amém, né? Portanto, meus irmãos, pedimos que façamos ainda mais. Procurem viver em paz. Tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho. Como já dissemos antes, assim aqueles que não são cristãos o respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Aqui é uma passagem que nos traz muitos ensinamentos, né? Primeiramente, Paulo está escrevendo aqui uma igreja nova, como eu falei. Há uma igreja que está situada em um lugar que tem muitos costumes pagãos. E como eu falei, a gente se acha muito privilegiado, protegido, só que não. Essa semana nos mostrou que o nosso país também vive nessa situação, com muitos costumes pagãos. E nós ainda vivemos num local, nós sempre temos que respeitar o posicionamento dos outros. Mas isso não significa que o outro vai respeitar o seu posicionamento. Com isso você vai sofrer ataques constantes. Porque em questão de fator social, se você não pensa igual ao outro, é como se você fosse um inimigo, né? E nós que somos cristãos, não pensamos igual ao mundo. Aqui fica uma pergunta: quem você quer agradar? A Deus
ou ao mundo? Quando eu falo ao mundo, é os colegas de trabalho, as pessoas familiares, amigos, pessoas que não servem a Deus. Isso é agradar ao mundo. O que o mundo prega para nós? Como nós vimos aí no carnaval. Fizeram uma chacota com os cristãos, não foi? Colocaram a família numa latinha em conserva, e aí os cristãos se levantaram e falaram: minha família é conservadora, e colocou a foto da própria família em uma latinha de conserva. Não sei se os irmãos viram isso daí nas redes sociais e tudo mais, se falando da família conservadora. Eles foram fazer um ataque às famílias que são conservadoras, que somos nós, que respeitamos a palavra do Senhor. Então nós sofremos ataques constantes pela sociedade, pela mídia, né? E como reagir diante desses ataques? Nós não pensamos igual a eles. Como é que é o nosso comportamento diante desses ataques? Quem é que nós queremos agradar? Nós vamos ser igual a eles para agradar eles? Ou nós queremos agradar o Senhor? Então, nós precisamos nos santificar para poder agradar ao Senhor, né? Nessa passagem, Paulo está saindo da teoria para as coisas da vida real, do dia a dia. O que nós enfrentamos? Quais são os tipos de ataque? Então nós precisamos praticar o quê? A santidade. A santificação é algo contínuo. Todos os dias nós temos que lutar para alcançar a santificação. Todos os dias nós temos algo para corrigir. Às vezes até aquela forma rápida de responder quando nós somos atacados. Nós já queremos revidar na mesma moeda, no mesmo instante, né? Bateu, levou. Não, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos santificar a nossa fala, os assuntos que a gente se envolve nos locais de trabalho, né? Na vizinhança, na família, onde quer que estejamos, né? Nós precisamos praticar o amor fraternal. E o amor fraternal nós temos que praticar para com o nosso próximo, com todos, né? Nós precisamos também praticar a integridade. O nosso comportamento tem que ser um comportamento íntegro, reto, de acordo com o que a palavra diz. A palavra não te dá flexibilidade em relação a isso. Ou você é, ou você não é. Né? Não, eu sou hoje, amanhã eu não sou. Agora eu sou, agora eu não sou, mais tarde eu serei. Não, você tem que ser. Se você ainda não é, muda para ser. Né? Comece a praticar. Aprender a agradar a Deus e não os costumes do mundo. Isso é o que nós temos que aprender. E onde é que nós vamos aprender a agradar a Deus? Por meio do que as Escrituras estão dizendo, né? Aqui no versículo 3, em específico, eu vou voltar aqui essa leitura aqui para a gente poder percorrer com mais calma agora. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele. Ali fala o quê? Completamente. Será que nós somos completamente dedicados ao Senhor? Ou nós só nos dedicamos a Ele em ocasiões oportunas, esporádicas, ou quando convém, né? Estou com os irmãos da igreja que eu sou dedicado ao Senhor. No meu grupo, na minha rodinha de amigo ali, eu não sou dedicado não. Eu vou me adaptar ao ambiente que eu estou. Não, nós temos que ser dedicados ao Senhor. Quando você é dedicado ao Senhor, você tem um comportamento que representa o Senhor. Você exala o aroma do Senhor, né? E isso faz com que seja o seu testemunho, você ser dedicado ao Senhor. Completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Se você ligar a TV, você vai ver a imoralidade em sua potência máxima, né? Se você colocar no Instagram, ela vai aparecer para você. Se você percorrer o Facebook, também vai aparecer. Se você percorrer o YouTube, também vai aparecer.
aparecer muitas questões de moralidade. E nós temos que evitar, desviar disso daí, para que isso não faça parte da gente, né? Que cada um saiba viver com a sua esposa, e para os casados, tá? Essa é específica, para a postura conjugal, né? Que cada um saiba viver com a sua esposa de modo a agradar a Deus. O mundo hoje prega tanta questão de relacionamento aberto, umas coisas que fogem do conservadorismo, né? Que isso não agrada a Deus. Isso foge do que a Escritura prega, né? Então, que no relacionamento conjugal nós possamos colocar o Senhor como a base, como o alicerce, como a estrutura e como o telhado da nossa casa. Que assim nós vamos estar blindando o nosso casamento contra todos os ataques do inimigo. Hoje o casamento já começa com um discurso de que se não der certo, separa. O casamento já se iniciou desse jeito, né? As pessoas hoje trocam de companheiros como se troca de roupa. Não deu certo, procura outro, não era para mim. Não é isso que o Senhor prega. Não é isso que a palavra fala, né? Diante das adversidades que um casal enfrenta, muitas vezes as pessoas procuram conselhos de como lidar diante de turbulências no casamento. E a primeira pergunta que geralmente se faz é o quê? Você está correndo risco de morte? Porque existem os casos extremos. Feminicídio, o homem tentando matar a mulher tentando matar o homem. Existem casos extremos. Se você não corre risco de morte, separação não é uma opção. É se voltar ao Senhor, é colocar o Senhor como o centro do casamento. Existem dois esportes muito interessantes. Tênis de mesa. Quem já viu tênis de mesa? Tem uma bolinha e você tem que o quê? Atacar o seu adversário. Jogar no ponto fraco dele. Quando a bolinha vem, você tem que rebater. E tem pessoas que fazem do seu casamento um tênis de mesa, né? Ou seja, quando a mulher fala alguma coisa, o marido já está pronto para rebater, para expor, para colocar ele no ponto fraco dela, que é para ela não conseguir, porque ele quer vencer no argumento, e vice-versa. Quando o marido fala alguma coisa, às vezes a mulher tem esse comportamento. E esse não é um perfil de um casal cristão que vive o que as Escrituras pregam. Um casal cristão, ele vive como se fosse mais, eu não sei se você já viu aquela frescobol, peteca. Qual é o objetivo desse esporte? É não deixar ela cair, é trabalhar junto. Quando o seu parceiro estiver fraco, você vai ajudá-lo, porque você não pode deixar a peteca cair. Então o casamento cristão já é mais voltado nesse sentido. É um trabalho em parceria, não é um trabalho em adversidade. E o que nós mais vemos nos casamentos de hoje em dia é a adversidade, é ataque, né? Porque todos querem ter a razão, né? Não foi culpa minha. Então que nós possamos lidar com a relação conjugal dessa forma, em parceria. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir agradar a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas. Eu queria fazer um outro parênteses. Em uma guerra, Paulo é militar e vai poder falar melhor sobre isso do que eu, né? Em uma guerra, o fogo amigo também mata. O que é o fogo amigo? Você está aqui de um lado da guerra, com soldados, companheiros, e está guerreando contra o outro exército. Só que se alguém que estiver atrás de você disparar, e a munição dele pegar em você, ela vai te matar, não vai? Então, em uma guerra, o fogo amigo também mata. No casamento é a mesma coisa. O fogo amigo também mata. Você já sofre tanto ataque externo, tanta pressão que o mundo coloca sobre o relacionamento, né? E às vezes, a gente não precisa desse fogo amigo dentro do relacionamento. Então que a gente possa ter esse cuidado, viu? Fogo amigo também mata.
acha que às vezes você está atirando no seu cônjuge, pensando que vai salvá-lo? Não. Você tem que ajudá-lo a progredir, a alcançar a maturidade, a colocar o Senhor como uma base do relacionamento, né? Vamos lá, voltando aqui aos versículos. No 5, e não, só voltar aqui, que cada um saiba viver com sua esposa de modo que agrada a Deus, com todo o respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Isso daí já, quem tem esse tipo de comportamento é o incrédulo, né? Que não conhece a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castiga duramente os que fazem estas coisas, né? Vivemos numa era em que tudo é relativo, né? Hoje as próprias ideologias, elas nos fazem acreditar que tudo é relativo, mas nem tudo é relativo, né? Nós vivemos uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é quem? Deus. Deus é uma verdade absoluta. Deus é imutável. Mas em nossos relacionamentos, nós vivemos como se tudo é relativo. O mundo nos prega isso, né? E nós temos acesso ilimitado à internet. Isso aqui acaba prejudicando muitos casais. Isso aqui acaba prejudicando muitos relacionamentos, não só conjugais, mas entre pais e filhos. Relacionamentos familiares. Isso aqui prejudica até relacionamento no trabalho, né? A questão da internet. Pessoas acabam postando coisas que não devem. Você acaba vendo algo que inapropriado, tendo interpretações indevidas, e isso acaba afetando muito a nossa vida, né? Nós temos que ter domínio do nosso corpo, nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ter domínio dos nossos desejos. Nós devemos governar os nossos desejos, e não os nossos desejos que têm que nos governar. Tem muitas pessoas que ainda vivem essa crise, os desejos dela governam ela, e ela acaba agindo por impulso. Ela acaba fazendo algo que não gostaria de fazer, e futuramente ela faz o quê? Se arrepende depois de ter cometido algo. Por quê? Ela não teve domínio sobre os seus desejos que te governam, né? Então, que nós possamos, diante disso, aprender, né, a governar os nossos desejos. O perigo da exploração, né? A imoralidade nunca afeta somente uma pessoa. A imoralidade, ela engana e ela fere o próximo. É por meio dela que chega a acontecer o quê? As traições. É por meio de alimentos simples que vão sendo lá, por meio de questões simples que estão sendo alimentadas, atitudes. E quando você menos pensa, aquilo vai tomando uma proporção dentro de você que acaba chegando a isso, né? A prática ao amor fraternal. Isso aqui já nos remete aqui ao que o próprio Senhor, isso aqui já não fala mais do que Paulo estava falando à igreja, mas do que o próprio Senhor, o próprio Deus ensinou, que nós devemos amar uns aos outros. E o mundo, as redes sociais, como eu falei anteriormente, nós estamos nos esfriando em relação ao amor fraternal. Nós não temos mais esse contato. Quando você vê um amigo, um colega, um irmão passando por uma dificuldade, o máximo que você faz é mandar uma mensagem de texto, mandar um áudio. Nós estamos perdendo esse contato físico de confraternizar com a alegria do outro. Na semana passada, o irmão colocou aqui também algo que eu achei muito interessante. Quando você está tão alegre, se um filho seu passou no concurso público, você fica tão alegre que você exercita o amor fraternal, você vai confraternizar aquele momento. Você está
explodindo de alegria. Você faz um churrasco, você chama todos os seus amigos, todos os seus conhecidos. Se o seu inimigo passar na porta, você está tão alegre que você esquece de todos os problemas e perdoa ele, né? E vem cá, fulano, vem confraternizar comigo, meu filho passou num concurso, né? Então, isso é um amor fraternal. Isso é você exercitar a confraternização, né? A fraternidade, nós precisamos exercitar ela. Quando alguém estiver mal, que o outro possa ajudar. Um cordão de 2 dobras é mais difícil dele quebrar. Se eu cair e tiver alguém para me ajudar a levantar, isso é importante. Então, esse amor fraternal a gente só consegue praticá-lo se nós estivermos juntos, se nós estivermos aqui congregando. Como é que o irmão Manuel vai saber de uma dificuldade que eu estou passando? Como é que ele vai me ajudar se eu não tenho nem contato com ele? Vendo minhas postagens pela internet, que hoje o mundo é muito digital. Tudo que você quer, você resolve pelo celular. Antigamente, para você pagar uma conta, você passava horas numa fila na lotérica. Hoje você não sai nem de casa, com um clique você faz um pagamento, uma transferência. Hoje, se você quer falar com uma pessoa que está distante, as pessoas estão se distanciando tanto. Antes tinha mais viagens para ver os parentes, amigos, hoje não. Você resolve por uma ligação de uma chamada de vídeo, né? E na hora de viajar você só pensa em você mesmo. Eu quero é descansar, vou ali para uma cachoeira, vou ali com... As pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, mais egoístas. O amor fraternal está morrendo e nós não podemos deixar isso acontecer. As depressões, as situações enfrentadas por cada pessoa, às vezes tem pessoas próximas da gente que está passando por uma luta tão grande, está com depressão e a gente não vê, não percebe. Porque a gente não está mais preocupado com outra. Antigamente você tirava momento para sentar numa calçada e conversar com alguém que você passava horas conversando. Anoitecia. Você tinha o melhor amigo. Você já ouviu falar isso? Meu melhor amigo. O melhor amigo é aquele que sabia de coisas suas. Hoje, qual é o melhor amigo da maioria? É um celular. Tudo que você perguntar para a IA te fala. É a sua melhor amiga hoje em dia, será? Nós temos que praticar e exercitar esse amor fraternal que está se esfriando a cada dia que se passa. E isso é um trabalho que o inimigo faz de uma forma tão sutil que é para a gente realmente se distanciar, se esfriar, né? Sobre o nosso testemunho, né? Pois esse amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais, exercitem ainda mais esse amor fraternal. No 11, procure viver em paz, tratem dos seus assuntos, seus próprios assuntos, e vivam do seu próprio trabalho. Procurar viver em paz é procurar evitar contendas. Muitas vezes você nem está procurando o problema e o problema te achou. Por quê? Porque você não tem domínio próprio. Se alguma pessoa te atacar ou te ofender, você quer devolver imediatamente. Na mesma moeda. E ali se levantou um problema. O Zé Felipe, ele demonstrou uma coisa muito interessante, que eu já até compartilhei com os irmãos, né? O irmão Zé Felipe, ele tinha problema de audição quando ele queria, né? Se você falasse alguma coisa que não o agradasse, ele nem ouviu, né? Nem foi com ele. E às vezes a gente tem que aprender isso daí, para poder viver em paz. A gente tem que aprender a deixar de ouvir coisas que vão levantar contendas. Tem alguma coisa, alguma fagulha ali que a gente já escuta e já intensifica ela, já cria uma guerra. A gente consegue fazer uma tempestade em um copo d'água. Se você tivesse só ficado em silêncio, não tinha levantado contenda nenhuma. Tinha permanecido e tinha vencido a paz. Só que muitas vezes nós temos a capacidade de acabar, aniquilar com a paz por dar assunto e valor a coisas que não edificam.
não edifica, você não escutou. Entrou no ouvido, saiu do outro. Isso é agir com sabedoria. Isso é valorizar a paz. É tentar produzir e viver em paz, né? Perdão, procurar, né? Sim. Quantas vezes no local de trabalho você tem que conviver? Eu gosto muito de usar o local de trabalho porque você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Quem trabalha passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com os próprios familiares. Eu particularmente trabalho 60 horas. Trabalho de manhã, de tarde e à noite. Então a hora que eu começo a trabalhar é 7 horas da manhã. A hora que eu acabo de trabalhar é 10 horas da noite. Quando eu chego em casa, é só tomar um banho, Cauã já está na hora de dormir, Fabiana também. Então eu passo mais tempo no meu local de trabalho do que com minha família. O tempo que eu passo com minha família é final de semana. E no local de trabalho você está exposto a pessoas com outros valores. A pessoas que não compartilham dos mesmos pensamentos que você. Pessoas que nem respeitam, nem amam a Cristo. Pessoas que a Bíblia para ela é só um livro. Tanto faz o que está escrito ali. E essas são as pessoas que nós temos que conviver no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, muitas vezes na nossa parentela e por onde quer que passamos. Eu pergunto a vocês, das pessoas que vocês convivem no dia a dia, a maior parte, mais de 50%, é cristã, divide, compartilha dos mesmos valores que você ou não? As que eu convivo, mais de 50%, não têm os mesmos valores que eu. E eu tenho que respeitar o posicionamento delas, a opinião delas. E para se levantar uma contenda em um ambiente desse, é muito fácil. Você está trabalhando num local como se estivesse cheio de gasolina, precisando só de uma fagulha para começar um incêndio. E nós somos os responsáveis por manter a paz nesse ambiente. Por que nós somos esses responsáveis? Porque nós representamos o Senhor. É o nosso testemunho, é o nosso comportamento que fala mais alto. Não é que você vai separar a briga, não. É que a sua forma de se expressar em um ambiente desse é que vai manter a paz. Fofocas. Ei. O que é fofoca? Se envolver em assuntos, né, que não te cabem. Ou colocar pessoas em seus assuntos. Pessoas que nem cabem no seu assunto, você está chamando para compartilhar a opinião dela, né? Então quando fala bem aqui, ó, tratem dos seus próprios assuntos. Evitem fofoca. Não levem os seus assuntos para as outras pessoas. Nem tragam assuntos dos outros para você. Essa é uma forma que a gente tem que... é um comportamento que a gente tem que ter em todos os locais que nós estamos, principalmente nos locais de pessoas que não compartilham dos mesmos valores, né? Tentem viver do seu próprio trabalho. Tem pessoas que já se acostumaram a depender dos outros. Eu estou tão acostumado ao irmão Manuel me ajudar, que no dia que ele não me ajudar, eu estou com raiva dele, ele não presta. Olha que cara egoísta. Se tornou uma obrigação. Por quê? Porque eu tornei a ajuda dos outros, eu não estou acostumado a viver do meu próprio esforço. Eu tornei a ajuda dos outros uma obrigação na minha vida. Sendo que é para ser o contrário, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para nos ajudar, né? Mas não para criar expectativa que os outros nos ajudem. No dia que a pessoa não puder, não é para ficar com raiva não, né? Eu é que tenho que servir. Então, que nós possamos exercitar isso aqui, procurar viver em paz, resolver os nossos próprios problemas. Quando o nosso problema estiver além da nossa capacidade de resolução, ore ao Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas para te ajudar a resolver o problema. Porque uma pessoa errada, ela vai conseguir
piorar ainda mais a situação, né? Então, e procurar nos esforçar ainda mais para viver da nossa capacidade, que nós possamos em fraternidade, esse amor fraternal, saber quem são as pessoas que estão próximas da gente, pessoas de confiança. Irmãos, é tão triste a gente saber que a gente não pode confiar em qualquer um. Até um plano, um projeto que você tenha para a sua vida, não é para qualquer um que você pode contar. Não é todo mundo que está preparado para se alegrar com você. E não é que as pessoas não queiram te ver bem, elas não querem te ver melhor do que elas. Esse é o coração do ser humano. Se você estiver melhor do que ela já se incomoda. Não é todo mundo que é assim. Agora, no viver da igreja, onde nós temos um amor fraternal, aí nós temos pessoas que se alegram das suas conquistas. Que quando você alcança algo melhor, já é motivo para a gente confraternizar, né? Todos nós ficamos felizes com isso. Então, que nós possamos exercitar essa palavra de hoje, né? Que nós possamos tomar muito cuidado com o que o mundo prega para nós, que nós possamos tomar cuidado em relação à vida conjugal, em relação à sexualidade, que é algo que está afetando todos que estão presentes nesse mundo. É algo muito forte. Que nós possamos tomar cuidado com todo tipo de vício, com tudo que nos afasta do Senhor, com tudo que nos desanima, que nós possamos buscar refúgio no local certo, né? Que nós possamos não dividir nossa vida, nossos problemas com qualquer um, que nós possamos realmente buscar o Senhor em todas as situações, e que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor, por meio do Espírito Santo, possa nos capacitar para viver nesse mundo de forma a agradar a Deus, porque tudo que o mundo nos prega é a viver de uma forma que não agrada a Deus, e sim agrada ao mundo, né? Amém.